uma semelhança entre muitas mulheres em Manaus que conseguem se livrar de relacionamentos abusivos se encontra aqui. A Ronda Maria da Penha completou 10 anos em 2024. Mais de 7.000 mulheres foram atendidas e nenhuma delas se tornou vítima de feminicídio. 10 anos de trabalho aqui na cidade, mas como é que funciona o procedimento de vocês? A Ronda Maria da Penha ela é uma unidade especializada da Polícia Militar do Amazonas, que ela trabalha na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Como é que funciona? Nós recebemos as decisões judiciais para acompanhar aquela mulher que encontra-se em situação de risco. E desde esse momento nós passamos a acompanhá-la diariamente, a fazer visitas, a ter uma rotina para que aquela mulher se sinta segura para voltar à sociedade, para voltar a ter uma vida comum. Vocês fazem então esse acompanhamento, mas as pessoas podem simplesmente ligar para vocês, pedir que vocês compareçam no local para poder prender alguém? Como é que geralmente funciona esses casos mais imediatos? Nós temos 2 salas de acolhimento, uma na delegacia especializada do Parque 10 e uma na delegacia especializada da Zona Norte, em que a mulher que procura, ela é direcionada, que procura a delegacia, ela é direcionada para essas salas de acolhimento e antes mesmo dela receber a medida protetiva, nós passamos a acompanhá-la. É importante que a mulher que é vítima, ela denuncie, procure a delegacia especializada, ligue 190 ou tenha sempre o contato do supervisor de área da SICOM do seu bairro. Dentre o efetivo da Ronda Maria da Penha, a pessoa que está há mais tempo na equipe é a capitã Viviane Farias. Há 7 anos no serviço, ela nos conta a sua experiência. Então, é um trabalho que eu me identifico muito, um trabalho gratificante, trabalhar com mulheres numa situação de acolhimento, São mulheres que estão em vulnerabilidade e muitas vezes a gente identifica histórias em que você tem sempre a ânsia de querer ajudar, E fazer o bem e receber por isso, como eu disse, é extremamente gratificante. Capitã, tem momentos difíceis no trabalho? Sim, tem vários momentos difíceis, momento em que você se sente na obrigação, no dever enquanto policial militar, que é o Estado armado na defesa dos direitos humanos, de você agir, de você estar presente, de você fazer que a lei seja eficiente e eficaz. A ideia de quando uma mulher sofre violência é que alguém faça a justiça por elas, E elas entendem que quando existe uma certa questão de impunidade, outras mulheres também vão estar na sensação de que elas não devam denunciar. Então, há momentos difíceis, sim. Durante esses 7 anos de trabalho aqui, tem algum dos casos que você trabalhou que vem à mente como que acabou lhe marcando de alguma maneira? Eu me recordo de um caso que, logo que eu cheguei na unidade, de uma senhora que foi vítima de violência por conta do genro, uma senhora pescadora, uma senhora humilde, 3 meses de relacionamento da filha com o genro, e ele, de forma covarde, atentou contra a vida dela. Essa senhora passou por uma recuperação muito difícil e ficou com sequelas e até hoje a gente tem contato com ela, É uma senhora realmente que encerrou o ciclo de violência, conseguiu superar, vive hoje uma vida sem violência. E me recordo também de um outro caso de violência, estupro marital, de uma senhora que, inclusive, ela foi vítima de forma covarde do autor e dentro do hospital ele queria manter relações íntimas com essa mulher. Isso me marcou muito porque as pessoas entendem que a violência é só violência física e tem outras formas de violência e naquele momento aquela pessoa vulnerável não se defendia e se não fosse a atuação eficiente da Ronda Maria da Penha, talvez ela estivesse até hoje sofrendo esse tipo de violência. O perfil de mulheres na Ronda Maria da Penha, ele é um perfil que vem entre as pesquisas sendo quase que uma regra. São mulheres entre 18 e 40 anos, são mulheres com baixa escolaridade e todas elas praticamente são mães. São mulheres com filhos dependentes emocionalmente e financeiramente de seus autores. Toda vez que a gente analisa, inclusive o nosso aplicativo ele faz essa análise de dados, a gente faz essa avaliação social, não para a gente ver um perfil de mulher que é vítima de violência, mas a gente entender a dinâmica da violência. Mas mesmo com todo o trabalho feito, não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, o pedido de ajuda se torna tão importante. Eu vou te dizer de um caso que eu não ajudei e que até hoje esse caso ele é lembrado, inclusive nas ações educativas que nós fazemos a gente lembra que é o caso da Débora. Você vai lembrar de uma adolescente de 18 anos, tinha um relacionamento extraconjugal com um rapaz,
essa mulher foi brutalmente assassinada, foi esquartejada, queimada, teve seu bebê retirado da barriga. E todas as vezes que a gente vai em palestra, a gente lembra do caso da Débora e não esquece. Na verdade, ele não deve cair em esquecimento, porque a Débora ela nunca pisou na rede de proteção. Ela nunca denunciou o autor, ela nunca reportou a situação de violência. E por conta disso, a Débora morreu. Débora foi um dos casos que comentamos no início, sendo um dos que tiveram maior destaque no Amazonas nos últimos anos. 1 ano e 6 meses depois, os parentes de Débora seguem sua luta, ainda mais quando a Débora não é a primeira fatalidade que a família vive. A Débora foi o segundo feminicídio na nossa família, né? Na década de 70, a nossa avó, minha avó e do pai da Débora, ela foi assassinada pelo nosso avô, lá no Pará, né? Não foi aqui. Meu pai era adolescente, tinha mais 8 irmãos, criança, o caçula tinha 4 meses. E a minha avó estava fazendo o mingau para dar para o bebezinho, quando ela teve uma discussão com o marido dela e ele esfaqueou ela até a morte. E a minha avó, ela morreu no colo do meu pai. Então, quando chegou a notícia que a Débora tinha desaparecido e aquela angústia toda, a semana toda procurando, e até que o corpo da Débora foi encontrado, assim como o meu irmão, eu também estava assistindo ao vivo, né? E assim, você vê aquilo, mas incrédulo, seu coração só diz assim, Senhor, que não seja verdade, que não seja ela, que não seja. Mas assim, no fundo, você já sabendo o que é, devido às circunstâncias, o local, a pessoa que estava lá, então, é assim, e a ficha demora a cair, né? Até hoje essa ficha não caiu. Quando a gente vai falar de um bebê, vem o Arthur Vinícius, mas nós não conhecemos o Arthur Vinícius.